Então agora vamos estudar todos de maneira organizada. Aqueles que não tiverem nome trivial, nós vamos dar o nome oficial, tá bom? Então, com um carbono só tem o metil, ou metila. Com 2 carbonos só tem o etil, ou etila. Com 3 carbonos nós temos o N-propil, ou propil, e o isopropil. Alexandre, nome oficial do isopropil. Para dar o nome oficial de um grupo, é muito fácil. Você vai escolher a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, e o carbono que tiver a valência tem que ser o carbono 1. Alexandre, por que você não pegou os 3? Porque o carbono da valência tem que ser o carbono 1. Então, só dá para pegar 2. 1, 2, ou para a direita, ou 1, 2, para a esquerda. Então, como é o nome oficial? Veja que aqui eu tenho o metil, e ele está ligado no carbono 1. O carbono da valência sempre é 1. Então, vai ser 1 metil etil. Se quiser, pode colocar o último hífen ou não. 1 metil etil. É o nome oficial do isopropil. Porque numera 1, 2, aí ligado no carbono 1 tem o metil. 1 metil, aí deu o nome desse grupo alquila, que muita gente chama de radical orgânico, é o etil. 1 metil etil. Beleza. N-butil, com 4 carbonos, né? Com 4 carbonos tem 4. O N-butil, ou simplesmente butil. O sec-butil, que a valência livre está no carbono secundário. Como é o nome oficial do sec-butil? Vamos lá. Você numera 1, 2, 3. E aqui é o metil. O metil está em qual carbono? No carbono 1. Então diga 1 metil. E agora a cadeia principal, propil. 1 metil propil. É o nome oficial do sec-butil. Eu digo que você aprendeu se você der o nome oficial desse daqui, né? Vamos lá. Isso aqui é o terc-butil. Mas o nome oficial, escolhe a cadeia principal, 1, 2. E nós temos 2 metis ligados no carbono 1. Então vai ser 1, 1 dimetil, 1, 1 dimetil etil. Aqui, ó. 1, 1 dimetil etil. Alexandre, é muito fácil, muito legal essa nomenclatura oficial. Isso vai ficar mais fácil ainda quando a gente estiver no módulo 1. Porque no módulo 1 nós vamos aprender nomenclatura dos alcanos. Aí, consequentemente, vai ser fácil também a gente dar nome aos grupos alquila. Mas como aqui a gente está estudando grupo alquila, eu já estou logo ensinando também o nome oficial, o nome IUPAC deles, que muita gente nunca ouviu falar, ok? Alexandre, para que eu preciso disso? Eu vou chamar de terc-butil, tá certo. Deixa eu chegar agora nos pentis, para ver qual é o nome que você vai dar, que nem existe. A não ser que você está querendo inventar aí o nome desses compostos que a IUPAC ainda não batizou, né? E aqui, ó, aqui é o iso, com os 2 grupos CH3, isobutil. O nome oficial do isobutil, escolhe a cadeia principal, tem que ter o carbono da valência e é a maior sequência possível. Aí numera, sempre o carbono da valência é 1. 1, 2, 3. O metil está no 2. Então, 2 metil, aí diga quantos tem na cadeia principal, propil. 2 metil propil. Você é capaz de aprender isso com tranquilidade. Você aprendeu uma coisa já que pouca gente sabe. Dar nome oficial a grupos alquila. Ok? Então, além do nome trivial, que é aceito pela IUPAC, nós aprendemos o nome sistemático. Com 5, meu filhinho, dá para fazer quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 7, só tem nomes oficiais o neopentil, nomes triviais, né? O neopentil, simplesmente pentil. O isopentil, que a valência livre está no primário, e sempre tem os grupos CH3. O isopentil é também chamado, de modo trivial, de isoamil, mas o nome oficial dele, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 3-metilbutil. Então, o isopentil é o 3-metilbutil. Esse aqui, ó, que alguns chamam de sec-amil, a rigor, não é reconhecido pela IUPAC, porque então isso aqui seria sec também, isso aqui seria sec, né? Ok? Então, a rigor, isso aqui, o ideal é você dar o nome oficial mesmo, tá certo? Apesar de que alguns autores chamam de sec-amil. Amil é usado muitas vezes como sinônimo de pentil, tá certo? Então, saída. Escolhe o carbono da valência 1, 2, 3. Tem um metil no 1 e tem um metil no 2. Então,
1,2-dimetilpropil. É o nome sistemático, o melhor nome para esse grupo aí. 1,2-dimetilpropil. Esse aqui, ó, tercpentil, esse é aceito pela IUPAC. Tercpentil, porque realmente só tem esse. Mas como é o nome oficial dele? 1, 2, 3. Tem 2 metis no carbono 1. Então, 1,1-dimetilpropil. 1,1-dimetilpropil. É o nome oficial do tercpentil. Esse aqui também é aceito pela IUPAC, neopentil, ó, que tem um carbono quaternário, né? E a valência livre está no carbono primário. É o neopentil. Mas o nome oficial, cadeia principal com 3 carbonos, tem 2 metis no carbono 2. 2,2-dimetilpropil. 2,2-dimetilpropil, 2,2-dimetilpropila. Todos esses grupos você termina com o sufixo il ou ila. Isso você já sabe. E esses dois aqui, meu amigo, não tem nome trivial, só nome oficial. Sempre o carbono da valência tem que ser 1. Escolha a maior cadeia possível. 4. E tem aqui um metil no carbono 1. 1-metilbutil. É o único nome que ele tem. O nome IUPAC, o nome oficial. Coloca esse grupo aqui numa cadeia principal e peça para o seu amigo dar um nome. A cadeia principal, logicamente, tem que ter mais carbonos do que isso aí, para que isso aí seja uma ramificação, né? Ele vai ter grandes dificuldades. Talvez ele vai dizer que isso é o secpentil, você vai dizer, aí você bota esse aqui. Aí ele vai dizer também que é o secpentil, e você diz, e aí, meu amigo, qual é o secpentil dos dois? Né? Nenhum dos dois. Agora aqui do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3, tanto fazer para lá como para cá daria 1, 2, 3, aqui é o etil. O etil está no carbono 1. Então, 1-etilpropil é o nome oficial desse grupo alquilo. Ok? Então, vimos com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pode aparecer com 6, aí já é um exagero, 7, 8, né? Já vai ser um exagero, mas você já sabe dar nome agora a qualquer grupo, pela nomenclatura oficial IUPAC. Agora nós vamos estudar os grupos que têm duplas ligações. Aqueles grupos que só têm ligações simples, ó, eles são chamados de grupos alquila. São grupos derivados dos alcanos, retirando um hidrogênio, fazendo ali uma homólise, né? Como se você fizesse uma homólise, aí você obteria radicais orgânicos. Só que esses grupos geralmente vão estar ligados na cadeia principal. Então, grupos alquila são considerados como derivados dos alcanos. Os grupos alquenilas são derivados dos alcenos. Os grupos alquinilas, derivados dos alcinos, que tem tripla ligação. Tá aí os principais grupos de cada um, para a gente dar uma estudada. Então, com 3 carbonos, nós temos o propenil. E aí, antes desse de 3, eu vou falar de um com 2 carbonos, que é o vinil, né? O vinil, também chamado de etenil. Então, se eu tiver só CH2, CH, esquece esse CH3 aqui. Se tiver CH2, dupla, CH e a valência, eu tenho etenil ou vinil. Vinil é um nome sistemático, usual dele, e que aparece demais. Então, temos um radical, um grupo alquila, com 2 carbonos só, que tem na sua apostila, com 2 carbonos, que é o vinil, ok? Aqui eu comecei a mostrar já com 3, mas para não passar batido, com 2 carbonos nós temos o etenil ou vinil. Temos o propenil, 3 carbonos, prop. En é a dupla ligação, il ou ila é do grupo orgânico. E o nome oficial? O nome oficial, você teria que colocar 1, 2, 3, colocar a cadeia carbônica, 1, 2, 3, e localizar a dupla. Seria um propenil ou prop-1-enil. Você vai ver que a IUPAC, na sua última recomendação, ela pede para que o número venha imediatamente antes daquilo que ele indica. Um propenil. O que é o 1? É a localização da dupla. Então, o 1 tem que vir antes do en. Porque se en é a dupla ligação, an, ligações simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla, de en, 2 duplas, de in, 2 triplas, e assim vai. Então, está correto um propenil, é aceito ainda pela IUPAC, que é a sua regra anterior, mas a regra mais recente é prop, 3 carbonos, 1, que é a localização da dupla, enil,
da dupla, e il, que é um grupo alquila. Nós temos aqui o isopropenil, porque a valência livre está no carbono secundário. Propenil, porque tem uma dupla ligação. O nome oficial, na cadeia principal, você inclui a dupla ligação e numera 1, 2. 1 metil, enil, 1 metil, enil. E, por causa da dupla ligação. Il é o grupo alquila. Não precisa localizar a dupla com 2 carbonos. Ele sempre vai ser 1. Não precisa dizer 1 metil, que é a posição do metil, 1 enil, que é a localização da dupla. Não precisa. Aqui é o alil, com 3 carbonos. Não confunda o propenil com o alil. No propenil, a dupla está no carbono 1, entre os carbonos 1 e 2. No alil, a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Cai demais o alil. O vinil, que só tem 2 carbonos e a dupla. O propenil, o alil e o isopropenil costumam estar presentes, né? São exatamente os 4 que eu estou chamando a atenção. Então, nós temos aí o alil. O nome oficial dele, ó, seria 1, 2, 3. Seria, pela nomenclatura antiga, 2-propenil, né? Aqui é 1-propenil, seria 2-propenil. Pela regra mais nova, prop-2-enil. Tem o prop-1-enil e tem o prop-2-enil. Um é o propenil e o outro é o alil. Ok. Com tripla ligação, ó, que são os grupos alquila, nós temos o etinil, 2 carbonos, in da tripla e il do grupo alquila. E nós temos o 1-propinil e o 2-propinil. Lembrando que o 1-propinil é prop-1-enil e o 2-propinil é prop-2-enil, pela classificação mais moderna. O 1-propinil, ou prop-1-enil, ele é chamado de propinil em si. E o 2-propinil, ou prop-2-enil, ele é chamado de propargil. Muito parecido ali, ó, com o alil. Um está no carbono 1, o outro está no carbono 2, a tripla ligação. Do mesmo jeito do propenil e do alil. Um está no carbono 1 e o outro está no carbono 2, a dupla ligação. E aqui é a tripla ligação. Então, esses radicais alquenila e os radicais alquinilas, com duplas e com triplas, são importantes. E nós estamos estudando todos eles. Agora, os grupos cíclicos. E aí é fácil, porque é só você colocar o prefixo ciclo. Propil, agora é ciclopropil, butil, ciclobutil, pentil, ciclopentil e assim vai. Hexil, ciclohexil. Então nós temos aqui o ciclopropil, ciclobutil, ciclopentil, ciclohexil, muito fácil dar nomes aos grupos cíclicos. Agora, os aromáticos, os que têm anel benzênico. Começa com o fenil, muito importante o fenil. A valência livre está ligada diretamente a um carbono do anel aromático. Fenil, muito importante. E aí nós temos esses grupos que têm anéis aromáticos, que têm benzeno, são chamados de grupos arila. Alquila, alquenila, alquinila, arila, ok? Que tem anéis aromáticos, fenil. Agora nós temos o orto, meta e para toluil. O orto é o 1,2. 1,2. O meta é o 1,3. E o para é o 1,4. Vem do tolueno. Tolueno, vocês vão aprender, é o metilbenzeno. Tira essa valência, metilbenzeno é o tolueno. Então, um grupo alquila derivado do tolueno é o toluil. Aí, se a valência estiver no carbono 1 e o metil no carbono 2, a gente chama de ortotoluil. Ou escreve orto ou coloca a letra O. Se a valência sempre é o carbono 1 e o metil no carbono 3, 3, é o metatoluil ou M-toluil. A valência está no carbono 1, sempre é 1. E o metil no carbono 4 é o paratoluil ou P-toluil. Esses prefixos orto, meta e para, você só pode usar para grupos divalentes. Para 2 substituintes. Né? Um é a valência, o outro é um substituinte. Ó, não posso ter 3
e usar orto-meta para. Quando a gente estiver dando nome a compostos, eu poderia dizer, se aqui for um metil, outro metil. Ó, tem dois grupos. Eu posso dizer ortodimetilbenzeno, ortodimetilbenzeno, aqui considerando que é um metil também, metadimetilbenzeno, paradimetilbenzeno, ok? Quando é valência, a valência sempre é 2, ortotoluil, 3, metatoluil, 4, paratoluil. Não confundir o fenil, que é um grupo arila, com o benzil. Muita gente confunde. No fenil, a valência livre está ligada diretamente no benzeno, fenil. No benzil, eu tenho o anel aromático, um CH2 e a valência livre ligado no CH2. Ok? Não é um grupo arila, porque a valência não está ligada direto no anel benzeno, está ligado no carbono sp3. A rigor, em geral, não costumam classificá-lo, mas se você tivesse classificá-lo aqui, seria como um grupo alquila, que a valência livre está num carbono de hibridização sp3. Só não pode dizer que seria um grupo arila, mas alguns autores colocam numa classificação à parte. Então, nunca confundir o fenil com o benzil. E não confundir com o benzeno. O benzeno não é um grupo, é um composto orgânico. Bastava tirar aqui esse CH2 que você teria o benzeno. Nós temos aqui, com 2 anéis aromáticos, né? O alfa-naftil e o beta-naftil. Alexandre, como é que eu sei que é alfa, como é que eu sei que é beta? Veja bem, alfa não é só se tiver aqui não, se tiver em qualquer uma dessas posições, que eu chamo de posições verticais, é alfa. Aqui, aqui, aqui ou aqui é o mesmo grupo, é o alfa-naftil. E beta não é só aqui não, qualquer posição que eu chamo de posição vertical, beta, beta, beta e beta. Então, alfa-naftil e beta-naftil. E aqui o benzil, que é o grupo CH2, não confundir o benzil com o fenil, ok? Então tá aí o alfa-naftil e o beta-naftil. Todos esses grupos que a gente está falando, pessoal, eles já caíram em provas. Então é fundamental que você aprenda esses grupos. Passe um tempinho estudando esses grupos com tranquilidade. Ó, veja bem, até agora todos os grupos que estavam aí eram monovalentes. Só tinha uma valência livre. Ó. Todos os grupos são monovalentes. Mas existem também grupos divalentes. E aí eu tenho que estar atento porque as valências livres podem estar no mesmo carbono ou em carbonos diferentes. E aí vamos ver os nomes desses grupos, ok? Agora ó, são grupos alquilenos. Alquilenos. Esses 3 primeiros são grupos alquilas, mas que têm 2 valências livres. E as 2 valências livres estão em carbonos diferentes, ok? Temos o etileno, é esse grupo divalente, as valências livres em cada um dos carbonos primários. Temos o 1,2-propileno, ou prop 1,2-ileno, que as valências estão exatamente nos carbonos 1,2. 1,2-propileno é o nome mais usado aí. E 1,3-propileno. Então, com 3 carbonos, nós temos 1,2-propileno e 1,3-propileno. Esse 1,2 e 1,3 estão localizando as valências livres. Agora, nós temos grupos divalentes derivados do benzeno, que é o ortofenileno, metafenileno e parafenileno. Nós já havíamos estudado o fenil, o ortometa e o paratoluil, o benzil, e agora estamos estudando fenileno. Vejam que sempre que a valência livre está em carbonos diferentes, o sufixo é ileno. Ileno. Esse sufixo ileno significa valência livres em carbonos diferentes. Ortofenileno, 1,2. Metafenileno, 1,3. Parafenileno, 1,4. Valências livres nos carbonos 1,2, 1,3 e 1,4. Agora,
Quando as valências livres estão no mesmo carbono, pessoal, a gente utiliza o sufixo ilideno. Ilideno. Valência livre no mesmo carbono, ilideno. Valência livre em carbonos diferentes, ileno. Ok? Isso é fundamental. Ileno. As valências estão em carbonos diferentes, as duas valências. Ilideno. As duas valências estão no mesmo carbono. Então aqui nós temos o etil, que tem 2 carbonos, mas tem 2 valências. Então, etil, use ilideno, né? Etilideno. Aqui ó, nós teríamos o propil, só que tem que ser o propilideno. Sempre ilideno, porque as valências estão no mesmo carbono. N-propilideno. Aqui nós temos o isopropilideno. Isopropilideno. Ou, se você usar aquele critério do nome oficial, né, nome sistemático e o PAC, você vai chamar 1-metiletilideno. 1-metiletilideno. Continua o sufixo ilideno, porque as valências estão no mesmo carbono. Agora tem uma exceção. Como era que era para ser esse nome, o nome desse grupo aqui, pessoal? Era para ser metilideno, não é verdade? Porque as duas valências estão no mesmo carbono. Quando são no mesmo carbono, Alexandre, é ilideno. Quando são em carbonos diferentes, é que é ileno. Só, pessoal, que no lugar de ser metilideno, o nome dele é metileno. É porque é o nome menor, e como é o único carbono que ele tem, então ficou conhecido como metileno. Então, metileno, as duas valências livres estão no mesmo carbono, que é o único. Apesar de que esse nome ileno é para carbonos, esse sufixo ileno é para valências em carbonos diferentes. Mas como só tem um carbono, então muito cuidado, não existe o metilideno, existe o metileno. E aqui, que seria o benzil, né, que é quando tem um CH2 e uma valência, é o benzilideno. Benzilideno. Ok? Benzilideno, sempre esse sufixo ilideno, mostrando que as duas valências estão no mesmo carbono. Ou então, você escolheria a cadeia principal, que é essa cadeia aqui com um carbono só, que é o metileno. A cadeia com um carbono só é o metileno. Isso aqui seria o fenil. Então, fenilmetileno, fenilmetileno. O fenil ligado no metileno.